Nós temos que nos habituar a mudar a nossa imagem como nos vemos a nós próprios. Se calhar agarrar e mudar o espelho que nós temos lá em casa. É uma boa forma de começar. E você diz, então se eu mudo o espelho, vou ver quem? Você vai ver o filho de um rei. Que se você tem esquecido sempre. Antes de nós começarmos a reunião, estávamos a falar sobre várias coisas e estávamos a falar em relação a bens, a coisas e normalmente por causa da nossa imagem que às vezes nós temos, nós tentamos comprar as coisas mais baratas, tentar arranjar quando está em promoção. Eu sei que isto é muito esquisito. Mas você sabe que Deus não quer isso. Você é filho de um rei. E como filho de um rei, o que é que você está a fazer? A imagem que nós temos de nós próprios está tão errada, tão errada, tão errada, eu vou-lhe explicar. É muito simples. Todos nós trabalhamos e chegamos ao final do mês, recebemos aquele ordenado. Se não recebemos a horas e tudo mais, refilamos, não, porque temos direito a ele. Então, se você é um rei, porquê é que só aquele ordenado deve ser para si? Porquê é que você não pode pedir mais? Porquê é que você não pode pedir mais a Deus? Não, pronto, porque Deus disse para nos contentar com as coisas, com o que tendes. Sim, Ele disse isso. Mas ouça, Ele disse isso para que as pessoas não se fiquem gananciosas. Porque há muita gente, eu tenho conhecido muita gente, acredita em mim, que vive mais para o dinheiro do que vive para as pessoas, ou vive para Deus. E aí está o erro. O erro não é o ter o dinheiro, o erro é o dinheiro ter a pessoa. É que a pessoa não gasta nisto porque pode poupar para ficar com mais um bocadinho. Por favor, entenda. Somos filhos de um rei. Está tão errada a nossa maneira de pensar e de nos ver, em que quando nós pensamos em igrejas, pensamos, pronto, uma igrejinha assim, e se a igreja já tem para 1000 pessoas, já ficamos todos contentes. Os estádios estão lá para ser ocupados por pessoas, homens e mulheres de Deus, para adorar a Deus. Os estádios, todos os que têm para 50.000 pessoas. Você está a dizer, mas isso é possível? Não sei. Você está a orar por isso? Você está a pedir a Deus por isso? Não. Então nunca vai receber. Que ordenado você está a pedir por mês? É o ordenado que estou a ganhar? Nem peço nada. Então é isso que você vai receber. Se você não está a pedir a Deus. Epá, eu tive que me habituar, realmente, graças a Deus, e às vezes tem a ver com... Ainda tive a bênção de há muito tempo que eu não ouvia ninguém, e tive a bênção de ouvir uma mulher de Deus falar, Rebecca Brown, e realmente ela me fez lembrar de tanta coisa que eu passei, tanta coisa que eu passei. Me fez-me lembrar de algo da parte espiritual, de tanta coisa que eu vi. E realmente o que o diabo quer é nos trazer para a terra e manter-nos na terra. Nos trazer para a lógica e manter-nos na lógica.
Não, é assim. Não, tu és pequenino. Não, tu não podes ter. Não, que direito tens tu? Mas quem é que tu julgas que tu és? Não sou eu que digo. É a Bíblia que diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e fomos feitos reis e sacerdotes. Não sou eu que digo. Não sou eu que me julgo. É Deus que me julga a mim. Ele diz que eu sou. Eu lembro-me, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu lembro-me principalmente que havia um coro que nós dizíamos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é? Nós cantávamos muito isso e agarrávamos na Bíblia no ar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, mas você é ou não é? Eu tenho falado às vezes com cristãos e parece. Vocês já viram um vulcão em erupção? A lava explode, literalmente, a sair do vulcão. E às vezes, quando eu falo com algumas pessoas, eu fico assim, por dentro. A mentalidade é tão pequena, tão reduzida, comparada com um Deus tão grande que Ele é. Eu posso-vos trazer montes, mas montes, de versículos de cura divina. E as pessoas normalmente agarram-se a duas passagens bíblicas em que realmente não há cura. Não tem cura, ou a pessoa não foi curada, ou morreu doente. No entanto, há milhentas passagens onde Deus diz que cura. Ouçam, Deus tirou o povo do Egito de uma opressão de 400 anos. Tirou o povo do Egito. E quando tirou o povo do Egito, não havia num só deles um que estivesse doente. Não é impressionante isso? Mas nós estamos a falar de quê? 30 pessoas? Só ser grande, outros dizem mais baixo, mas pouco me importa. Importa que não havia um só doente entre eles. Porquê? Porque Deus estava no processo. Deus estava na sua vida. Da mesma maneira, como é que nós estamos a viver a nossa vida? A Bíblia diz em Isaías que em 1:19, se quiseres e ouvir, era quem estava à frente do ministério que tinha pedido. Depois é que eu percebi que tinha sido outra pessoa que tinha pedido. E eu, quando descobri isso, eu virei para essa pessoa e disse: peça a Deus, peça mais, porque Ele vai dar mais. Peça mais. E nós ficamos assim: mas com que direito temos nós de fazer isso? O mesmo direito que um rei tem para dar ordens. Ouça, nós fomos salvos. Porquê? Porque merecíamos. Eu vou falar por mim, porque é a pessoa que eu conheço melhor. Não é? Mesmo assim. Mas vamos pressupor. Se eu pusesse num prato de uma balança todos os meus erros e tudo o que eu fiz de bem na vida, na minha vida, tudo o que eu fiz de bem e todos os meus erros, se eu metesse num prato de uma balança, o prato da balança na minha vida ia cair para os meus erros. Eu não sei se é o mesmo consigo ou não. Você vai pensar sobre isso. Mas, no entanto, Deus me amou. No entanto, Ele me livrou da morte. E não estou a falar me livrou da morte, não, porque fui salvo, não. Ele me livrou da morte. Eu sei do que eu estou a falar. Eu sei o que é que estava preparado para a minha vida.
Me livrou da morte. Porque eu merecia? Não. Não era porque eu merecia. E é aqui que eu quero que nós tenhamos consciência do que é que nós somos. Paremos com mas eu fiz isto bem, aquilo de bem. Ouça, nem vale a pena dizer nada sobre isso. Eu nem quero falar sobre este assunto. Cada vez que você disser que fez alguma coisa de bem, eu se calhar lhe posso mostrar imediatamente mais 10 coisas malas que você fez. Não entre por aí, porque não vale a pena. Lembre-se de uma única coisa. Você é salvo porque Jesus morreu por si. Você é liberto porque Jesus morreu por si. Você é abençoado porque Jesus morreu por si. Porque Deus não olha para nós da mesma forma que olhava antes. Deus, quando olha para nós, olha através de Jesus para nós. O seu sangue está derramado em nós, nos nossos corações. Ele é a justificação dos nossos pecados, dos nossos erros. Cada vez que em nós há arrependimento, cada vez que nós pedimos perdão, Pai, porque realmente eu reconheço que eu faço coisas erradas, que continuo a errar, mas eu quero estar contigo. Eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus. Esta é a diferença entre estar com Deus e não ter Deus. É o reconhecimento do erro e voltar-se para Deus. Mas Deus nos deu o dom gratuito de sermos salvos. Não tínhamos direito, mas Ele nos justificou para passarmos a ter direito. Ora, isto é uma parte, a nossa salvação. Agora tudo o resto. Ouça, é a mesma coisa. Eu creio que na televisão vocês já têm visto, às vezes coisas ou imagens terríveis de pessoas que fogem à guerra, ou cenários de guerra e tudo mais. As pessoas fogem à guerra, mas precisam de ser alimentadas. As pessoas fogem à guerra e precisam ter bens para poder viver. Precisam de sobreviver. Mas se ninguém os ajudar, eles não vão sobreviver. Ouça bem, Deus nos livrou, não da guerra, mas nos tirou do reino das trevas. Nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. E agora, depois de nos ter tirado lá, deixa-nos desamparados. Isto nem sequer era Deus. A nossa luta contra o diabo na nossa vida vai ter de ser constante. Tem que começar por nós olharmos para a nossa vida e vermos se existe alguma coisa errada. Se há alguma coisa perante as Escrituras que nós estamos a fazer está errado. Porque se há alguma coisa que estamos a fazer que está errado, vamos mudar, por favor. Porque se você não mudar, você vai apanhar por tabela com tudo. Ele morreu por nós, mas Ele morreu por nós para que nós façamos, a partir de agora, justiça. E quando nós vemos que nós erramos, pedimos perdão a Deus e mudarmos. Porque se não mudarmos, se continuarmos a fazer o que antes fazíamos, vamos apanhar por tabela. Sabe o que é tabela? Eu vou-lhe explicar o que é a tabela. Há pouco tempo estive com a minha família a jogar bowling. E aquilo tinha umas coisas de lado que a gente batia com a bola e a bola não saía. Aquilo era giro. Até que descobrimos que afinal aquilo era só para quando nós começámos a jogar como deve ser, quer dizer, as bolas quase dificilmente nós acertávamos. Tabela é aquilo que quando nós estamos a jogar, como é que se chama? Bilhar, que é usado para se bater contra a tabela e ir bater contra a outra bola. Isto quer dizer que tudo o que vai voltar. Tudo o bem que você fizer vai voltar para si. E todo o mal que você fizer também pode voltar contra si se você não se arrepender. Se Deus diz para perdoar,
Você não tem direito de não perdoar. Não tem direito. Eu estou-me a ouvir. Vocês estão-me a ouvir. Você não tem direito de não perdoar. Porque se você o fizer, você vai apanhar por tabela. Porque Deus diz, se vocês não perdoarem os vossos irmãos, eu não vos perdoo a vocês. Ponto. Isto quer dizer, acabou a conversa. Da mesma forma funciona com tudo o resto. Se você não se arrepender daquilo que tem feito, não mudar a sua atitude, não mudar, Deus poderá dar um tempo. Mas depois vai vir tudo para cima de si. E Deus é um Deus justo. Mas é um Deus justo mesmo com o seu pecado. Vamos deixar de pôr... em Portugal lá existe um termo, paninhos quentes, não é? O que quer dizer isto? A tradução disto é pronto, não é bem assim, pronto, Deus é amor. Ouça, há pouco tempo eu tinha uma criança em minha casa. Tive, e normalmente costumo ter. E essa criança fez algo de errado. Mas já era a segunda vez que fazia algo de errado. Eu dei-lhe um berro de tal maneira que ela imediatamente começou a chorar. Eu não lhe toquei, mas gritei-lhe. Porquê? Para ela perceber que tinha errado. Eu lhe digo que às vezes era bom que Deus gritasse a nós. Evitava muitos problemas. Mas às vezes não é assim que Ele opera. Que nós, que somos pais, sabemos e devemos corrigir os nossos filhos quando eles estão a andar por um caminho errado. Às vezes as crianças não sabem o que fazem. Às vezes até crianças, adultos e jovens, e seja o que for. Às vezes querem andar por sítios onde não querem. Quando eles são muito crianças, às vezes descobrem as tomadas e então querem meter os dedos nas tomadas porque os dedinhos deles cabem lá dentro e acham aquilo muito giro e a gente, não, e eles continuam e a gente tem que ser repreensivo, não, porque tu vais-te alajar. Só que a gente não diz vais-te alajar, diz que não e acabou. Alguns ficam de beicinho. Ouça, às vezes é o que nós fazemos para com Deus. Ficamos de beicinho para com Deus. Que direito nós temos que fazer isso? O não de Deus para nós é correção para nos mostrar pelo caminho que estamos a andar mais à frente. Vamos estatelar-nos todos. Vamos esborrachar-nos todos. E não é hipótese. Ser filhos de um rei e ser um rei tem a ver com andar com Deus. A correção que nós damos aos nossos filhos é a mesma correção que Deus nos dá para nós andarmos com Ele. Eu estou farto da mesma imagem que muitos cristãos deixam que seja posto nas suas vidas em que são coitadinhos. A igreja, coitada. Não. A igreja é algo mais poderoso que existe sobre a terra. Nós somos reis para reinar. Só que não o temos feito. Não temos pedido o suficiente. Mas pronto, desde que eu tenha o suficiente para conseguir ter, não é isso que Deus quer. Ainda esta noite Deus me mostrou isto. Não é isto que eu quero. Eu percebi que eu às vezes acomodo-me. Eu contra mim falo. Eu às vezes acomodo-me. Eu já tenho o suficiente, já tenho coisa, mas não é isso que Deus quer. Deus quer mais.
como homens e mulheres de Deus que prosperam muito. Em vez de eu estar só a falar, vamos abrir Gênesis. Eu vou-vos falar 3 homens de Deus. Gênesis 13. Em Gênesis 12, eu gosto de ilustrar porque uma das coisas que você deve fazer e deve aprender a fazer, porque é muito bom para si, é você ler. Ler o quê? A Bíblia. E na Bíblia você vai conhecendo as histórias e vai entendendo como é que Deus opera. Às vezes Ele não opera da maneira que nós esperamos. Às vezes nós estamos à espera, Deus me vai fazer prosperar. E então, pum, vai fazer cair 1 milhão de euros à nossa frente. Pum, vai sair a lotaria. Não, a mim, se me saísse a lotaria, era uma grande sorte. Eu não jogo, portanto, se me saísse, era mesmo, era uma sorte imensa. Eu lembro-me de uma vez, alguém pediu, porque estava a precisar de dinheiro. E então andava à procura no chão a ver se achava dinheiro. Deus pode fazer de qualquer forma. Fazer chegar dinheiro a si. E você não precisa de procurar. É impressionante. Nós abrimos em Gênesis 13, 1. Mas não vamos abrir. Em Gênesis 12, 1, Abraão é chamado por Deus. Deus chama a ele e diz, anda comigo. Anda comigo. E Deus o abençoa. E ele vai. O que é que aconteceu? Abraão saiu, depois foi parar a um sítio, no Egito, e a mulher dele era muito bonita. Muito bonita. Mesmo com idade já, alguma idade, porque ele tinha 75 anos, e ela também tinha perto da mesma idade. Ela era muito bonita. E eu, com receio que fosse morto por causa dela, ele disse, olha, vamos dizer que é minha irmã, que és minha irmã. E realmente, verdadeiramente, ele não mentiu, porque ela era meia-irmã dele. Ele tinha casado com ela, mas ela era meia-irmã dele. Então, ele foi para o Egito. O faraó viu a mulher dele muito bonita e quis-lhe como mulher. E tomou para ele como mulher, só que não tocou nela. Só que à noite ele teve um sonho em que ele sabia que ela pertencia a Abraão, que ela era mulher de Abraão. E então por causa disso ele agarrou e disse, poça, sai daqui. E lhe deu bens. Deus faz às vezes das formas mais esquisitas possíveis de fazer chegar dinheiro a nós, de chegar a trazer bens até às nossas mãos. De formas que a gente não espera. E Abraão não fez, ele foi ao Egito para tentar arranjar uma forma de sobrevivência, ser um pouco melhor. E Deus o abençoou. E vejam como é que ele o abençoou. Gênesis 13, 1 diz aqui, e subiu Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Lot. Lot quem era? Era o sobrinho dele. E ia, no versículo 2, e ia Abraão muito rico em gado, prata e em ouro. Quem é que lhe tinha dado tudo isto? Quem? Faraó. Por causa de quem? Deus. O que é que ele mereceu para receber isto? Só fez uma única coisa. Obedeceu. Quando Deus diz, vem comigo, ele imediatamente foi. Eu ouvi uma coisa. Realmente há muito tempo eu não estava a ouvir ninguém, não estava a ouvir, peço desculpa, não estava a ouvir pregações de ninguém. Só tenho estado a ler a Bíblia e graças a Deus por isso. Mas Deus me deu o privilégio de poder ouvir. E realmente
Eu percebi montes de coisas. Eu agora percebo coisas que eu faço, que eu fiz e que eu estou a fazer, que é da vontade de Deus, e eu não entendia porque é que as fazia. Eu não sei se, com tanta volta que eu dei, se cá ficou confuso. Com tanta volta que eu dei, se cá ficou confuso. Deus me mandou fazer a mim uma coisa e eu continuo a fazer aquilo que eu estou a fazer, mas eu não entendia porquê. Então, esta mulher diz que ela levou 4 anos para poder publicar o seu primeiro livro. E antes de publicar o seu livro, lhe pediram a ela para ir ali trabalhar por um sítio para publicar outros livros. E ela dizia, então, mas como é que isso é possível? Então eu preciso publicar o meu livro e você não aceita publicar o meu livro. E quem é que vai trabalhar para si para ajudar a publicar outros livros? E ela disse, se você não quer servir, você não vai ter. Se você diz, Deus me mostrou que eu vou ter um ministério grande, mas se você não está a servir noutro ministério, se você não está a ser moldado por Deus noutro ministério, como é que você vai ter o céu? Só ao final de um ano, depois dela estar a servir a ajudar outros, é que o livro dela foi publicado. E ela já tinha confirmação de Deus que esse livro iria correr o mundo. E correu o mundo, realmente. Mas não no tempo dela, no tempo de Deus. E quando ela obedeceu a servir a outros. Agora percebo porque é que eu tenho feito o que eu tenho feito até hoje. Às vezes Deus nos pede coisas complicadas. Coisas que para nós são difíceis. Faz com que... Então, a tua e a minha dignidade? Onde é que fica a minha dignidade? Então, trataram-me mal, ofenderam, falaram mal pelas minhas costas. E agora? E agora você serve. Porque é essa a vontade de Deus. Não importa o que os homens fazem. Importa o que Deus quer para a sua vida. E se você o fizer e obedecer, você será abençoado. Vamos ver outro homem. Outro homem de Deus. Gênesis 26, 12. É umas páginas mais à frente. Gênesis 26, 12. Quem é este homem? Este homem chama-se Isaac. Quem é a filiação deste homem? Este homem é filho de Abraão. Deus, até agora, era o Deus de Abraão. Porquê? Porque Abraão obedeceu e Deus o abençoou muitíssimo. Ele é chamado o pai da fé, porque ele foi por fé que inclusive ia matando o seu próprio filho a Deus. Vamos ver o que é que aconteceu a Isaac. A Isaac havia uma fome também nesta altura, e o que é que aconteceu? Ele estava a pensar em ir para o outro lado e Deus disse, não vás. Fica onde eu te disser. E vais semear onde eu te disser. E ele, o que é que fez? Obedeceu outra vez. Vamos ver. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E agora veja o 14. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu vou-lhes dizer uma coisa.
quando o mundo à sua volta o invejar, então você está bem. Quer dizer que o que você tem, eles também querem ter. Quer dizer que você vai ter que lutar mais, porque o espírito de inveja você vai ter que o expulsar da sua vida, porque senão ele vai destruir tudo. Mas quer dizer que eles estão a ver que o seu Deus é grande, porque você vai dar glórias a Ele e não a si, porque esse é o caminho correto a fazer. Agora vamos ver outro homem. Outro homem. E este outro homem é Gênesis 30, 43. E antes de lermos eu vou dizer quem é este homem. Quem é este homem? Este homem é Jacó. Quem é este homem? Este homem é filho de Isaac, neto de Abraão. E a esta altura, Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Porquê? Porque ambos tinham obedecido. Jacó não era como os outros. Jacó, quando nasceu com o irmão gêmeo. E quando o irmão saiu do ventre de sua mãe, ele vinha agarrado ao pé do irmão. O nome dele quer dizer usurpador. E realmente foi aquilo que ele foi. Ele tomou o lugar do irmão, porque o irmão nasceu primeiro e ele tinha direito de primogenitura. Mas ele abdicou do direito de primogenitura por um prato de comida. E Deus viu a rejeição do irmão e deu a este Jacó o direito de primogenitura. Ele foi abençoado pelo seu pai Isaac. Ele depois partiu para a casa de seu tio e Deus teve que o domar, por assim dizer. Ele apaixonou-se muito por uma das filhas de seu tio e queria casar com ela. E então durante 7 anos trabalhou para casar com ela. O seu tio o enganou e ele casou com a mais velha. E ele trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher com que ele sempre quis casar. Depois disso, ele não tinha nada. Tinha ficado exatamente como quando entrara lá, sem nada, e o contrário, ainda tinha mulheres e filhos para cuidar. E Deus viu como ele estava, e então mudou as coisas. Fez criar dentro dele uma forma dele poder criar ovelhas. E então o seu tio tinha que pagar pelo trabalho dele e ele virou-se para o pé do tio e disse assim: não, eu não quero que me pagues nada. Do rebanho, aquelas que forem salpicadas, essas serão a minha recompensa. Mas tu tiras do rebanho todas as que são salpicadas, fica só as que são lisas. E tudo o resto será teu, as que não forem salpicadas. O tio deve ter pensado assim: bem, já tive 14 anos este homem a abençoar a minha vida e agora vou estar mais não sei quantos anos porque ele não vai conseguir nada. Mas ele esqueceu que ele tinha Deus. E é aqui a grande diferença. É que o mundo olha para nós e só nos vê a nós. Esquece o maior que nós temos dentro de nós. O grande Deus que nós temos dentro de nós. E então o que é que aconteceu? O rebanho dele começou a crescer muitíssimo e a crescer fortes. Por causa de algo que Deus lhe disse para fazer.
E agora vejam o que é que aconteceu no versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Depois disto, porque ele obedeceu a Deus, ele se tornou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora a minha pergunta é: ele é o seu Deus? Ele é o Deus de Mário Nóbrega? Ele é o Deus do seu nome? Você está a obedecer a Deus? Ou continuar a fazer o que é que você acha que é certo? Você é um filho do rei ou não? Se você começar a andar porque você acha que é certo, se vocês continuarem a indignar com o que os outros fazem e não olhar para a frente, e não olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, e não deixar tudo o resto à volta que estejam a fazer, pouco importa. Ora, muda as coisas, muda as circunstâncias. Graças a Deus que Deus me habituou a isso, porque eu não tinha outra forma de poder fazer. Ele me habituou a orar, a ir buscar as coisas. E eu sei que Ele me está a mostrar que agora eu quero mais, muito mais. E o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero ser abençoado, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer, porque eu quero trazer mais para o seu povo, muito mais para o seu povo. Ele quer enriquecer a Igreja de Cristo, para que o povo todo, para que todo o mundo veja que Deus é grande e poderoso sobre a terra. Para que aquela imagem de coitadinhos, não podem, não conseguem ter, não vão ter, estão sempre a pedir, que essa imagem seja retirada. Essa imagem seja retirada. E seja posta a imagem verdadeira, a imagem de reis. A imagem de reis. E você sabe o que é que... Ouça, eu não sei se você já viu, possivelmente já viu, eu já vi montes de filmes, onde aparece um rei. O que é que um rei diz? Eles tinham uma coisa muito gira, eles tinham um anel, normalmente. E nesse anel tinha uma gravura. E eles agarravam eu não sei se é lacre, se o que é, mas acho que era lacre. Pronto, o que é lacre? É uma espécie de cera, de velas. Pronto, eles deixavam cair assim e agarravam no anel e metiam sobre aquele selo. E aquilo estava selado pelo rei. Eram ordens diretas de um rei. Quando viam aquele selo e abriam aquela carta, o respeito com que faziam era exatamente como se estivessem na presença do rei. Até eu agora me pergunto, se nós fomos comprados por Deus, que não tínhamos direito a nada, fomos comprados por Deus, quais são as suas ordens que você tem dado? E a minha pergunta é, se você tem dado ordens, elas se têm cumprido? E você pensa assim um pouco e diz, não, então continua a dar ordens em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Todo o joelho se dobra. No céu, na terra e debaixo da terra. Porque esse nome teve direito a ser chamado. E nós temos o direito de usar no nome de Jesus. Que ordens você está a dar como rei? O que é que você está a fazer? Nós estamos há muito tempo parados. Acredita em mim. A sua vida tem que prosperar obrigatoriamente. Porque é a vontade de Deus. Estes 3 homens andaram com Deus. E porque andaram com Deus e obedeceram a Deus, Deus os prosperou. Mas você agarra na Bíblia toda e vai ver homens e mulheres que prosperaram porque andaram com Deus.
E você pode-me agarrar, mas existe um versículo na Bíblia que diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Sim, indiscutível, nem ponho em causa. Eu mesmo disse isso a Deus. Pai, a tua palavra diz isto. E depois ele começou-me a mostrar homens e mulheres de Deus. Ouça, Salomão, Davi, os homens não param. Paulo, apóstolo Paulo. Homens que prosperaram. Ouça, eu vou-lhe dizer, Deus chamou apóstolos. Chamou homens e mulheres para andar com Ele, para aprender com Ele. Discípulos de Jesus. Ele chamou a um deles, antes de o chamar, enriqueceu. Você diz enriqueceu? Eu tinha andado toda a noite a tentar apanhar peixe. E toda a gente sabe que se os peixes apanham de noite, eu não percebo porquê, deve ser por causa da escuridão, para poder-los enganá-lo com as redes, não sei. Eu não percebo nada de pesca. Mas pronto. O que é que aconteceu? Eles não tinham apanhado nada. Jesus olhou para ele e disse: deixa-me pregar do teu barco. Sabe o que é que Jesus fez? Ele deixou pregar do barco dele. E então ele estava no barco e pregava para a praia. É um grande truque. Sabe porquê? A propagação que vem do mar faz com que o som se propague mais. Ele pode pregar para muita gente. Assim. A brisa que vem do mar empurra o som e faz chegar a mais gente. É um truque. Deus sabia disso. Foi ele que criou todas as coisas. Mas sabe o que é que Jesus estava a fazer? Estava a abençoar o lugar onde ele estava. E ele abençoou aquele barco. E sabe o que é que aconteceu? Ele depois foi para a praia, porque tinha pedido a Pedro para poder pregar do barco dele. Ele pregou do barco dele, depois foi para a praia e virou-se para Pedro: faz-te ao mar, vai apanhar peixe outra vez. E Pedro olhou para ele: mas toda a gente sabe que ninguém apanha peixe durante o dia. E tu queres que eu vá para dentro de água apanhar peixe a esta hora? Com o sol tão alto? Mas ele olhou para Jesus e havia uma confiança muito grande na parte dele. E ele disse: está bem, pelas tuas palavras, por aquilo que tu disseste, eu vou. Eu vou. Porque obedeceu. Ele foi para o mar. Lançou as redes. Ouçam, devia de ser uma loucura total. Porque ele a puxar os peixes literalmente saltavam para dentro do barco. Era tantos os peixes que ele teve de chamar os outros barcos para irem ajudá-lo, porque ele não estava a aguentar puxar as redes. Quando ele chegou à terra, ele pôs-se aos pés de Jesus, que o tinha transformado agora em rico. Porque se ele apanhasse muito peixe, ele venderia muito peixe, ficaria com muito dinheiro. E Pedro viu o poder de Deus e disse: Senhor, eu sou um homem pecador. E Jesus disse: anda comigo, eu te farei pescador de homens. E foi o que ele fez toda a sua vida, até à sua morte. Porque obedeceu, Deus o abençoou. Estamos numa época diferente, onde Jesus nos abençoou, nos salvou, nos libertou, mas também nos deu autoridade. Está na altura, como filhos de rei, de exercermos o direito que temos. Está na altura de darmos ordens às coisas, para as coisas se mudarem a nosso favor. Realmente temos pedido pouco, porque achamos que é isso que é a vontade de Deus. No entanto, não é essa a vontade de Deus. Deus vai querer trazer para dentro da igreja largas somas de dinheiro. Mesmo largas somas de dinheiro. Eu sei do que eu estou a falar. E aquele que predispôs, peço perdão, aquele que se quiser predispor a fazer isso, que quiser lutar por isso,
vai ser muito abençoado. É essa a vontade de Deus, e aqueles que entrarem no processo serão muito abençoados também. Isso quer dizer que você deve semear mais? Não. Entenda uma coisa. A Bíblia diz assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Aquele que dá semente ao que semeia. Isto quer dizer que você tem que ter antes de poder semear. Porque se você não tem, você não pode semear. Deus o vai abençoar. Deus vai-lhe começar a trazer dinheiro para as suas mãos. E Deus vai ver o que é que você vai fazer. Se você parte desse dinheiro canalizar para dentro da igreja, Deus o vai multiplicar ainda mais, porque vê que você é fiel. Se você não o fizer, Deus fará parar tudo o resto. Mas primeiro, Ele vai abençoar. Porque a Bíblia diz, aquele que dá semente ao que semeia. Porque eu tenho visto muita gente a dizer que, não, você tem que semear para poder colher, indiscutível. Tudo o que o homem semear é isso que vai colher. É verdade. Mas muita gente semeia como ganância de poder receber. E não é essa a vontade de Deus. Deus ama aquilo que dá com alegria. Não é com ganância. Não é com querer ter mais. Ou o contrário, você quer ter mais para poder dar mais para o reino de Deus. Então Deus vai ver o seu coração e vai abençoá-lo por isso. Mas primeiro, Deus vai trazer dinheiro para a sua mão. Deus primeiro vai abençoá-lo. Ouça, Abraão foi um dos homens que deu do dízimo de tudo quanto tinha. Mas ele deu o dízimo quando tinha, não deu o dízimo antes. Vamos entender o que é que Deus quer fazer. Deus quer fazer multiplicar o seu dinheiro, as suas bênçãos, mas para quê? Para que o reino de Deus se estenda sobre toda a face da terra. Para que a igreja enriqueça. Para que você se torne muito grande. Para que as outras pessoas olhem para si e digam, lá vai um filho de Deus. Porque esse é o nome do qual nós somos chamados. Prósperos. Porque é a vontade de Deus. Glória a Deus. Deixe-me só aqui ver, mas eu acho que é Romanos 5, 14. Romanos 5, 14. Há coisas que se podem resolver facilmente e não são resolvidas. Enfim. Romanos 5, 14. Vamos abrir, se faz favor. É isso mesmo. Romanos 5, 14. Adoro o teu nome, Senhor. Romanos 5, 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Eu estou a parar aqui, de propósito. Adão foi o primeiro homem que nasceu, ou antes foi criado por Deus. Adão e Eva. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito. E para lhes ilustrar um bocadinho, o primeiro a ser chamado como povo, para ser povo de Deus, foi Abraão. Depois foi Isaac, Jacó, e Jacó foi quem teve filhos. E esses filhos foram para o Egito.
onde um dos seus filhos mais novos, José, se tornou o primeiro-ministro do Egito. E eles prosperaram no Egito. Mas depois, como eram muito grandes e Deus os prosperava muito, o Egito os transformou em escravos e o clamor chegou a Deus, como eles eram escravos, e então Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Por que eu fiz parar aqui? Há uma razão muito simples. Deus fez prosperar Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, o que está aqui escrito é que a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinava naquela altura e Deus os fez prosperar. Agora vamos continuar a ler. E sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquilo que havia de vir. No versículo 15 diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Jesus é a nossa justificação em tudo. Jesus é o que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Porque a todos quanto está escrito em João, porque a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque nós aceitámos o que Jesus fez na cruz, nos tornámos filhos de Deus. E como filhos de Deus nos transformámos em reis e sacerdotes, porque fomos comprados com o sangue de Jesus. Um rei dá ordens. Você está a dar ordens na sua vida? Ou não? Você está a entender que naquela altura em que as finanças apertam mais, porquê que você não orou? E ordenou que viesse dinheiro para a sua mão. E você diz assim, mas que direito eu tinha? Não trabalhei por ele. Você tinha direito à sua salvação? No entanto, Deus lhe deu. Você não tinha direito à sua salvação, mas Deus lhe deu. Porquê é que não lhe há de trazer também dinheiro? Eu estou aqui a falar e Deus está-me a fazer lembrar de uma mulher. Havia uma mulher, tinha filhos e isso, e não tinha comida em casa. Glória a Deus, já chega de espirros. A mulher, ela não tinha esposo, tinha filhos, não tinha comida em casa. E ela orou a Deus. Eu imagino o desespero desta mulher. Ter crianças com fome em casa deve ser horrível. Mas ela não tinha. Ela orou. E Deus lhe tocou no coração para ela ir para o supermercado. Eu já vos contei esta passagem, se calhar algumas vezes, mas faz a ilustração muito bem daquilo que nós somos. E ela foi para o supermercado. E depois mandou encher 2 carrinhos cheios. Ela, 2 carros cheios, mas como é que eu vou pagar por isto? Eu não tenho dinheiro. Mas ela obedeceu. Encheu os carros com tudo o que ela precisava, e mais guloseimas, e mais isto, e mais aquilo, e encheu os carros, e foi para a caixa. E imagina, o coração dela estava assim, quando na continuação o coração dela deve ter apertado à medida que se aproximava da caixa. E depois começou a meter os produtos para cima da caixa. E depois a senhora que estava a receber os produtos e a passar, exibia um sorriso muito grande para ela. O coração dela ainda apertava mais ainda. E passou os produtos todos a meter nos carrinhos do outro lado. Quando acabou de passar, quando a senhora carregou para restar, para ver o valor que tinha para pagar, todas as caixas iluminaram. E ela diz, descobriram que eu não tenho dinheiro.
Descobriram. Mas como é que eles descobriram que eu não tenho dinheiro, que eu não posso pagar? Veio de lá dentro o gerente a correr, direito a ela e ele, agora que eu vou presa. Estende-lhe a mão e a senhora estende a mão. Parabéns! Você é a nossa cliente número 1000. Você, os seus compras, as suas carrinhas, está tudo pago. Eu disse, quem é que faz isto? É Deus. Pare de inventar. Pare de pensar que você sabe alguma coisa da vida, porque nem você nem eu sabemos nada. O que sabemos está errado. Comece a pedir aquilo que você tem direito como rei, para que Deus lhe possa trazer para as suas mãos, para que Deus o possa testar, a ver se você é fiel. Pare de pensar da maneira que você pensa, porque está errado. Você não merecia nada e Deus o salvou. E vai-lhe trazer tudo o resto da mesma forma. Não porque merecemos, mas porque clamamos ao nosso Deus. Porque reivindicamos nesta terra os direitos que temos em Cristo Jesus. Somos reis para reivindicar e dar ordens nesta terra. E reinar nesta terra. Exatamente como diz a palavra de Deus. E vamos abrir para terminar aí, se faz favor, em aqui Apocalipse. Vamos lá ao Apocalipse outra vez. Apocalipse 5:9. Realmente, Pai, seja a tua vontade e não a minha. Deus me tem dado o privilégio de ver algumas coisas. Se calhar penso eu, por eu buscar, porque a Bíblia diz todo aquele que buscar encontra, todo aquele que pede recebe. E eu busquei muito a Deus e tenho buscado muito a Deus. E eu lembro-me particularmente num dia, não era eu que estava a ministrar, não era eu que estava a falar, era um pastor, era outro pastor que estava a falar, e eu estava e fiquei debaixo da unção, caído no chão. E Deus me deu o privilégio de ver os céus. E eu nunca vi nada assim. As torres eram de ouro. Tudo era de ouro. Era impressionante. E o que mais me lembra a mim, e o mais me marcou a mim, foi quando eu voltei a mim e me sentei, eu chorava que nem um miúdo pequeno. E ria-me ao mesmo tempo. Ria-me por causa daquilo tudo que eu vi. E porque dentro de mim eu tinha sido tocado pelo alto. E tinha tido o privilégio de poder ver o reino de Deus no céu. Mas Deus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E digam, o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus não é pobreza, por favor. O reino de Deus não é pobreza. Eu volto a dizer outra vez, o reino de Deus não é pobreza. Pobreza do diabo. Falta de dinheiro do diabo. Vamos voltar a ler outra vez Apocalipse 5:9. E diz, cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação.
E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão no céu? Não. Na terra. Minha pergunta é, você está a reinar na terra? Você está a reinar na terra? Se não está, comece, por favor. O que você, à sua volta, o que você vê que está mal, dê ordens para mudar em nome de Jesus. Pare de se queixar. Ore. Dê ordens que mude. Uma vez à porta da minha casa estacionaram um carro. E durante vários dias estacionaram um carro que eu mal conseguia entrar em casa. Houve um dia que eu trazia até um computador debaixo do braço para arranjar. Eu não, quase que ia arriscando o carro com o computador. Porque não conseguia entrar em casa. Quase. E quando entrei dentro de casa, eu dentro de mim quase que saltava. Eu disse, eu não quero mais aquele carro ali em nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu? Esse carro desapareceu. Eu nunca mais o vi. Tome posse daquilo que você tem direito. Você é um filho de Deus. Você tem direito a orar. Você tem direito a reivindicar. Você tem direito a dar ordens ao diabo para tirar as mãos das suas finanças, da sua vida, da sua saúde. Você tem direito a estar curado e sarado em nome de Jesus. Use o seu direito que você tem em Cristo Jesus. Use o direito de rei que você é. Pare de se lamentar. Não lhe vai trazer nada à sua vida. Use o direito que você tem, em nome de Jesus.